Disseram-me que era só por 2 semanas. O meu filho, Miguel, deixou-me no Lar São Gonçalo e partiu para os Açores. À noite, quando o cartão dele foi recusado no check-in, o meu plano começou. Não sou a velhinha que imaginam. Sou Teresa Valença, 69 anos. Metade do que ergueram a meu lado está escondido em atas e procurações com a minha assinatura. Hoje, a viagem deles acaba. A minha começa. Entrei de cabeça erguida, uma mala pequena na mão e a outra vazia de tudo o que não servia o objetivo. O Lar São Gonçalo cheirava a lixívia, sopa e um vago perfume de lavanda dos corredores. 2 semanas, mãe, disse Miguel, com a voz polida de quem já decidiu e só precisa que o mundo concorde. Inês confirmou com um aceno breve. Olhos no telemóvel, checklists de férias, reservas, horários, aquela pressa leve de quem foge para não ouvir a própria culpa. Fico bem, respondi. O porteiro apontou o elevador. A recepcionista, jovem, simpática, explicou rotinas. Refeições às 12 e às 19. Fisioterapia opcional, médico às quartas, visitas sem restrições. Assinei a ficha de entrada com a mesma caligrafia com que um dia assinei aumentos de capital. A caneta correu. Aí dentro já não era depósito, era cobertura. Miguel tentou um abraço. Cheirava a aftershave caro e pressa. Telefono logo à noite, mãe. Qualquer coisa, manda mensagem a Inês. Façam boa viagem, disse, e vi a sombra de alívio passar-lhe pelos olhos. Quando a porta do elevador se fechou, guardei a expressão doméstica no bolso. No terceiro andar, um corredor largo, janelas para o jardim. O quarto era simples, 2 camas, uma cômoda, um armário. A minha companheira de quarto, Odete, dormia a sesta com a televisão em silêncio. Pousei a mala na cadeira, tirei o telemóvel, abri a pasta Andorinha, que nunca abandonei desde 2016, quando percebi que confiança sem verificação é uma forma elegante de cegueira. O protocolo Andorinha tinha 3 passos e nenhuma hesitação. Passo 1. Ativar a procuração contingente. Liguei ao Dr. Lourenço Faria. Atendeu ao segundo toque, como sempre. Teresa. Está no porto? Perguntei. No escritório, a 5 minutos do banco. Então começamos. Andorinha, fase alfa. Recebido. Ele tinha instruções: enviar por e-mail ao Banco do Atlântico o instrumento de procuração que me devolvia poderes sobre os cartões corporativos da Valença em Norte, sempre que surgissem indicadores de risco previamente definidos. E sim, eu própria escolhera os indicadores: levantamentos em numerário fora do padrão, pagamentos a entidades sem lastro, transferências seguidas de reembolsos fracionados. Não precisei de explicar. Ele lembrava-se. Era obra nossa. Passo 2. Congelar a facilidade, conveniência e notificar compliance. Havia uma margem de despesas para administradores, aquela almofada que costuma derreter silenciosamente. Eu quis a com sensor de fumo. O banco receberia a minha instrução para suspender a almofada assim que a andorinha fosse acionada. E seria acionada naquela tarde. Passo 3. Disparar a verificação de beneficiários. O escritório de Lourenço enviaria cartas a 3 fornecedores maiores e a 2 intermediários. Nada de polêmica. Revisão de rotina na cadeia de pagamentos. O suficiente para que quem tivesse algo a esconder sentisse frio por dentro. Desci ao pátio, onde um senhor magro, casaco de malha azul, jogava dominó com uma paciência metódica. — Senta-se? Perguntou, sem levantar muitos olhos. — Sento. — Joaquim. — Teresa. Bateu uma peça, olhou-me como quem vigiou contas a vida inteira. — Tem cara de quem não veio aqui para dormir a sesta. Sorri. — Tem cara de quem percebe quando as somas não batem certo. Antigo controller numa metalomecânica de Guimarães.
Reformei-me quando o filho do patrão descobriu a palavra consultor. E como é que correu? Para ele, bem. Para as contas, só Deus. Joguei uma peça e deixei um silêncio útil. O telefone vibrou discretamente. Era Lourenço. Lourenço. Procuração enviada. Compliance a par. Gestão de risco notificada. Preciso da palavra passe do cofre digital B. Eu. Arquipélago. Sem maiúsculas. Lourenço. Recebido. Alfa em curso. Levantei-me, pedi desculpa a Joaquim. Negócios? Perguntou. Contas antigas, disse. No quarto, abri a mala pequena. Dentro, um envelope com 3 cópias de atas, 2 notas de reunião e um post-it que me vinha acompanhando há meses. O que não controlas, controla-te. Não era filosofia, era procedimento. Guardei tudo na gaveta de cima da cômoda, atrás de um pacote de lenços. Voltei ao corredor, onde uma auxiliar empurrava um carrinho de chá. Dona Teresa, quer uma bolachinha? Mais tarde, obrigada. No átrio, uma televisão transmitia um programa da tarde. Inês, nas stories, mostrava malas arrumadas, as crianças excitadas, as vistas de ponta delgada pesquisadas no Google. Não havia maldade nisso. Havia novidade, narcisismo de época e um marido a quem faltava uma disciplina que não se compra. O meu problema não era o sol dos Açores, eram sombras no norte. O telefone voltou a vibrar. Lourenço. Banco do Atlântico confirma recebimento. Cartões corporativos, pre-hold, à espera do primeiro trigger. A almofada conveniência passa a 0 a partir das 18 horas. Notas. O gestor de conta pediu confirmação por voz. Liguei. Boa tarde, Teresa Valença. Confirmo as instruções. Dona Teresa, compreendo que queira esta prudência. Prudência é o nome que damos às dores antigas quando aprendemos com elas, respondi. Fechei a chamada e pela primeira vez nesse dia deixei que a mão tremesse 1 milímetro. Foi rápido. Respirei. Joaquim reapareceu à porta do jardim. Pensa alto, Dona Teresa? Só o suficiente. Quando me reformei, roubaram-me o relógio de ponto. Agora olho o sol. Mesmo assim, sei quando falta uma peça no tabuleiro. Hoje vão faltar mais que uma. A primeira tarde no lar passou numa estranha elasticidade. Havia um grupo que tocava cartas, outro que treinava equilíbrio com uma fisioterapeuta enérgica, um voluntário com uma guitarra a desenhar acordes. Eu sentei-me com um caderno liso e escrevi apenas uma linha. Quando te abandonam na margem, olha a maré. Não para me consolar, para me lembrar que a maré, ao contrário dos filhos, não promete o que não cumpre. Às 17h12, mensagem de Duarte. Avó, tás fiche? Respondi com um coração simples. Duarte era bom miúdo, humor seco, curiosidade aos saltos por detrás do cabelo caído nos olhos. Beatriz, mais próxima de Inês, aprendia rápido a gerir expectativas. Não lhes devia teatro, devia-lhes chão. Às 17h38, outra mensagem de Lourenço. Fornecedor Lira em Filhos reagiu ao e-mail com pedido de chamada para amanhã. Intermediário, Atlas devolveu automática de ausência até dia 4. Banco alinhado. Às 20h, aciona o trigger final. Conversão do pré-hold em hold. Obrigado, escrevi. Depois acrescentei. Hoje, às 21h10, tem check-in. Se algo falhar, saberemos. E o que quer que eu faça se pedirem exceção? Não há exceções sem provas. Entendido. Desci para o jantar. Sopa de legumes, filetes no forno, arroz branco. Sentei-me ao lado de Odete, que tinha acordado, penteada, brincos pequenos. Gosta do peixe? Perguntou. Gosto do que me deixa lúcida, respondi, e sorriu como quem percebeu que não falávamos de comida. Joaquim contou-me fragmentos do lar, regras não escritas, quem manda de fato, quem apita sem ninguém ouvir. Não era bisbilhotice, era mapeamento. Em empresas, em famílias, nos lares,
O organograma nunca é a verdade toda. Por baixo, há a rede. Por cima, a fachada. Entre as duas, a vida. Às 19h52, nova vibração. Lourenço. Gestor do banco ligou-me a pedir contexto adicional. Respondi com o mínimo. Política de prevenção e verificação ordinária. Disse que a senhora poderá contactá-lo amanhã. Está confortável? Eu. Sim, só reencaminhe para mim o log das operações das últimas 6 semanas na conveniência. Lourenço. A caminho. Abri o ficheiro. 3 pagamentos chamaram-me a atenção. 2 reservas em nome de Praia Serena Elida e uma entrada numa empresa de rent-a-car, cuja razão social não constava dos nossos fornecedores habituais. Os valores estavam pouco abaixo dos limites que acionariam alerta automático. Miguel nunca foi criativo. Foi imitador cuidadoso. Copiou os riscos dos outros e aparou-os até parecerem gastos domésticos. A diferença entre fraude e despesa é, muitas vezes, um adjetivo na fatura. Às 20h27, um toque na porta do quarto. A diretora técnica, Dona Helena, apresentou-se com cortesia firme. O seu filho deixou o contacto. Qualquer coisa, ligamos. Faça isso. E, por favor, não lhe diga que eu sei mais do que pareço. Um sorriso discretíssimo. No São Gonçalo, nós sabemos que quem chega a saber mais é quem menos fala. Faltavam 40 minutos para o check-in. Sentei-me junto à janela. Lá fora, luzes amareladas no jardim, um recém-chegado a chamar pela filha, uma auxiliar a bater palmas ritmadas para orientar passos. Peguei no telefone, abri a fotografia antiga onde Miguel, com 8 anos, levava um saco de cimento que pesava mais do que a raça dele. Ele sorria, eu também. Nessa obra conseguimos poupar o suficiente para comprar o 3º lote em Matozinhos. Lembrei-me do frio que passei, do ferro que cortei, do contrato que negociei a ferros. Ninguém me deu metade do império. Eu paguei-o com a coluna. Às 21h05, a mensagem que esperava. Estamos a entrar, avó. Beatriz, com 2 pontos de exclamação e um coração azul. Às 21h09, a última mensagem de Inês no grupo de família. Uma fotografia do painel do aeroporto, portas a fechar e um até já, mãe. Devolvi um boa viagem. Transcrevi para mim. Boa viagem, mas dentro dos limites. Às 21h12, o silêncio que precede a fricção. Pensei em telefonar a Joaquim para mais um jogo de dominó, mas não queria ruído quando o momento chegasse. Abri a agenda, confirmei amanhã. Chamada ao gestor do banco às 9h20. Reunião com Lourenço às 11h no escritório, Rua de Ceuta. Café com a jornalista Filipa Mota às 16h, sem gravação, só perguntas off. Não é que goste de imprensa, é que aprendi que quando os covardes começam a construir narrativas, o ar tem de circular. Às 21h18, vibração dupla. Lourenço. Trigger final a postos. Deu sinal. Eu. Aguarde o terminal de check-in. Quero ver se passaram mais despesas minutos antes. Padrão. Tentativa de upgrade de última hora. Lourenço. Entendido. Estou com o painel aberto. E então, às 21h21, a mensagem que devia doer e, no entanto, me trouxe uma calma funda. Miguel. Mãe, aconteceu uma cena esquisita. O cartão da empresa não passou. A senhora da companhia disse que é erro do banco. Vou tentar com outro. Eu. Tenta com o teu pessoal, Miguel. As regras da empresa são para todos. Demorou 2 minutos. Miguel. O meu cartão pessoal também falhou. Estão a dizer que é problema do sistema. Podes ver com o banco? As crianças estão aqui. Isto é ridículo. Eu. Falo com o banco amanhã às 9h20. Hoje é domingo à noite. Um intervalo tenso, cheio de respirações que eu podia imaginar, o burburinho do aeroporto a converter-se em ruído branco. Miguel. Mãe, por favor, isto é um absurdo. Podes liberar só hoje? Amanhã resolvemos. Li a frase 2 vezes. Não por dúvida, mas para escolher a pedra certa.
Eu. Não há liberações sem provas. Se precisas, paga em numerário e guarda os comprovativos. A empresa reembolsa despesas legítimas. Miguel. Não tenho esse dinheiro comigo. Eu. Então regressa a casa. Amanhã tratamos das contas como adultos. A chamada chegou logo a seguir. Não atendi. Em vez disso, escrevi a Lourenço. Hold aplicado? Confirmar amplitude. Cartões administradores, PLARS, conveniência. Ele respondeu em segundos. Confirmado. Tentativas de débito às 21h19 e 21h21 rejeitadas. Registro guardado. Obrigada. Vai aguentar a tempestade? Já passou. Fechei os olhos. Não chorei. Havia uma dor antiga a tentar subir a garganta, mas tinha aprendido a empurrá-la de volta para onde a dor é útil, os pés. Fiquei de pé, fui até a casa de banho, lavei as mãos devagar, como quem encerra um turno. No espelho, não vi heroísmo. Vi logística. Quando voltei ao quarto, Odete via as notícias sem som. Pousei o telefone, desliguei as notificações. O silêncio do lar não é silêncio. É uma coleção de pequenos sons que nos ensinam a distinguir o que importa. Ouvi passos no corredor, uma tosse, o rangido de uma cama, o bater de uma porta ao longe. Lá fora, uma brisa leve mexeu as cortinas. Pensei em Inês. Não era vilã. Era frágil onde eu fui dura, dura onde eu fui paciente. Tinha aprendido a proteger os seus do desconforto e, em nome disso, aceitava soluções feias embrulhadas em papel bonito. Miguel nunca entendeu que a empresa não é um saco sem fundo e que família não é um cofre. Quando um filho confunde mãe com almofada, a mãe tem de se lembrar que também é osso. O telefone acendeu com uma última mensagem de Duarte enviada em privado. Pai tá tenso. Amo-te, avó. Respondi. Também te amo. Dorme. Amanhã falamos. E, pela primeira vez desde manhã, deitei-me. Não adormeci logo. Revi a sequência toda como um auditor revê lançamentos. Havia arestas por aparar, confirmar o circuito de assinaturas na Valença e Norte, testar a autonomia do diretor financeiro face a pressões, garantir que a fundação estava blindada da lama que viria. Quis rir do nome Andorinha e não consegui. O protocolo tinha sido batizado numa tarde de verão, em Esposende, quando uma andorinha perdida entrou pela janela do escritório e fez ninho no vigamento exposto. Ficou. Voltou no ano seguinte. Achei o bastante para um nome. Às 23h04, recebi um último e-mail de Lourenço. Amanhã, às 11h, minuta para atualização de políticas de despesas, cláusula de conflito de interesses e medidas de denúncia. Levo rascunho. Traga também café forte, respondi. Já sabia. Apaguei o candeeiro. O corredor manteve uma luz azulinha, como nos hospitais. Pensei no que explica e no que engana. A luz explica pouco, a rotina engana mais. Não vim para o São Gonçalo para pedir licença. Vim para abrir as portas certas. Miguel talvez não entenda hoje. A verdade é que esta noite era sobre limites, não sobre humilhações. Quando acordasse, ele teria de escolher entre aprender ou fugir. E eu teria de continuar, com ou sem o consentimento dele. Adormeci com o leve bater de peças de dominó lá embaixo, o Joaquim a terminar um jogo contra ninguém. No meu sonho, ouvi a andorinha no vigamento. Foi um som limpo, como um visto num contrato. De manhã, acordaria cedo, marcaria o tempo pelo sol e começaria a parte difícil. Transformar uma contenção numa cura, uma mãe num pilar que não se confunde com muro. Mas, por agora, bastava-me saber que, no painel do aeroporto, o embarque tinha dado lugar a voo cancelado. E não por maldade, por regras. Quando o telefone vibrou mais uma vez, ignorei. Tinha dito o suficiente. Amanhã, às 9h20, falaria com o banco. Às 11h, com Lourenço. Às 16h, com a jornalista. O resto eram ecos. E eu, Teresa Valença, não trabalho com ecos.
Trabalhei com pedra, ferro, papel e pessoas. Sei o peso de cada coisa. Hoje, pesei os meus. Amanhã, abrirei o livro. Acordei antes do primeiro carrinho de pequeno almoço riscar o corredor. A luz de Braga entra pelos vidros como quem pede licença. Eu não peço. Vesti as calças de ganga escuras, a peça mais honesta do meu armário, e desci ao jardim. O orvalho punha um brilho nas folhas que nem a lixívia do dia anterior conseguira tirar. Joaquim já lá estava, casaco de malha, caderno numerado, lápis bem afiado. Dormiu? Perguntou. O suficiente para contar. Contar o quê? O que falta? O que sobra? O que não bate certo? Ele pousou o lápis, curioso. E por onde é que quer começar? Pelas faturas que dizem serviço complementar, sem dizer qual. Pelo ajuste direto urgente, que não encontra urgência. E por uma pergunta: por que é que a comida aqui parece economia quando as verbas públicas deviam permitir dignidade? Joaquim sorriu de lado. Tenho visto e mordido a língua. Não sou diretor, não tenho cargo, só olhos. Mas olhos são baratos e perigosos. Hoje usamos os seus. Às 9h20, cumpri o que prometera ao banco. O gestor, Álvaro, tinha a voz treinada para tranquilizar. Expliquei sem drama. Revisão de políticas, disparo de controlos, hold justificado por indicadores. Ele quis marcar reunião presencial. Combinei para depois do tribunal, que eu já antecipava. Pedi logs adicionais e filtros por MCC, códigos de categoria de comerciantes. Quando desliguei, tinha a sensação velha de ter posto a mão numa parede e sentido o vazio por trás. Oco de gesso, onde devia haver betão. Às 11, Rua de Ceuta. O escritório de Lourenço cheira a papel novo e café sério. Ele mostrou-me uma pasta com separadores. Cartões, conveniência, fornecedores, intermediários. No topo, um post-it. Andorinha, beta. Notícias? Perguntei. A Lira em Filhos quer falar. O Atlas ainda está de férias. O banco enviou o extrato completo da almofada de conveniência e tenho aqui uma lista de pagamentos com descrições vagamente culinárias. Serviço especial, complemento, horas extra consultoria. Consultoria de quê? De silêncio. Sentei-me e comecei a passar folhas como quem passa tábuas na mão a ver onde cavou a térmita. 3 padrões saltaram, valores sistematicamente abaixo dos limites que exigem dupla aprovação. Descrições iguais em meses diferentes. Entidades criadas há pouco mais de um ano que já faturavam como se tivessem décadas. A Lira em Filhos, material médico descartável, tinha um histórico antigo conosco, sólido, preços justos. O problema não estava ali. Estava num triângulo novo. Praia Serena, Atlas Serviços e uma tal de Alpendre Norte que não constava da nossa base. A Atlas intermediará compras para acelerar logística. A Praia Serena alugava salas para eventos de formação. A Alpendre Norte vendia manutenção e pequenas obras em instalações que, pelo que eu sabia, não tinham uma telha fora do sítio. Isto é tecido com mão diferente da tua, Miguel, pensei sem dizer. Lourenço abriu o portátil, ligou o projetor da sala. No ecrã, uma sequência de transações marcadas a amarelo. Teresa, quer que eu dispare já as cartas de exigência de detalhe? Não. Primeiro falamos com quem sabe sem saber que sabe. Quem? O Joaquim. Voltei ao São Gonçalo para o almoço e pedi autorização à diretora para levar o Joaquim a uma reunião de apoio voluntário. Ela levantou uma sobrancelha, mas assentiu. No meu tempo, chamava-se Usar Quem Sabe. Agora chama-se Participação Ativa dos Utentes. O nome muda, a utilidade não. No escritório, Joaquim ficou de mangas arregaçadas em 3 movimentos discretos. Olhou para o ecrã, não para nós.
Isto é manual de fatura verde com perfume. Apontou para a sequência Praia Serena, Atlas, Valença e Norte. Vê? Eles fracionam a mesma despesa em tranches mensais, cada uma abaixo do limiar. A descrição muda 2 palavras. O valor oscila 3 euros para parecer orgânico. E a Alpendre Norte? Perguntei. Manutenção fantasma. A menos que tenham pintado paredes invisíveis. Padrão de datas? Quase sempre a 29, 30, 31. Fecho de mês. Quem fechou isto sabia que ninguém quer guerra ao fim do mês. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi diagnóstico. Lourenço ia anotando como quem costura. Avançamos para pedidos formais? Sugeriu. Sim. E virei-me para Joaquim. E o senhor vem comigo amanhã ao Palácio da Bolsa. Ele tossiu um riso. Eu? Não para falar, para ver se me escapa algo nas caras dos jornalistas. Pessoas de números têm um dom. Reconhecem medo mesmo quando disfarça de convicção. À tarde, houve lar. O tempo dos lares é feito de intervalos entre medicações, cestas e compromissos de filhos que amanhã passam. Eu sentei-me com Odete, que trazia um cinto de memórias com fivelas que abrem e fecham como querem. A senhora trabalha em quê, Teresa? Agora? Em devolver nomes às contas. E isso dá paga? Dá chão. O telemóvel vibrava como um coração miúdo. Inês enviou uma mensagem seca. Resolveram? Crianças tristes. Enviei outra seca. Amanhã. Miguel tentou uma chamada. Deixei cair na caixa de voz. Depois, Beatriz escreveu. Avó, o pai está a dizer que o banco é que estragou tudo. É verdade? Não, respondi. A verdade é que os adultos às vezes chegam tarde aos próprios limites. Ele está lixado com a mãe. Lixado passa. Limites ficam. Não percebo. Um dia percebes. Dorme. Um beijo. Às 16, no café discreto da esquina de Ceuta, chegou a jornalista Filipa Mota. Olhos que pescam, caderno que parece inofensivo. Off, dissera eu. Off é uma palavra que pede rigor. Dei-lhe o suficiente. Não estou a acusar o meu filho de crime, comecei. Estou a dizer que uma empresa como a nossa não pode viver de favores eternos nem de cartões que compram desculpas. Vai falar publicamente? Vou, quando tiver papéis, datas e sequências que qualquer leigo entende. Por que agora? Porque eu fui deixada num lar por 2 semanas. Sorri. E porque nas 2 semanas certas muita coisa respira. Ela tomou notas curtas, perguntas ainda mais curtas. O que é que quer que eu saiba hoje? Que amanhã digo o que tenho a dizer. E que não é drama familiar, é governança. Palácio da Bolsa? Se conseguir reserva. Caso contrário, será no átrio da Valença em Norte. E o seu filho? É o meu filho. Parei. E um administrador que responde por atos. Não misturo cargos com sangue. Ao sair, enviei a Lourenço uma mensagem. Marca o palácio. Sexta de manhã. Sala pequena chega. Ele respondeu com um polegar e um feito. Joaquim, que me esperava do lado de fora, inclinou-se para mim. Vai abalar a árvore. Quem sacode, recolhe frutos e folhas. Estou preparada para as folhas. No regresso ao lar, pedi para visitar a despensa e a cozinha com a diretora Helena, sem alaridos. Ela levou-me com o profissionalismo de quem sabe que transparência é o melhor seguro. Vi sacos de arroz marcados com tesoura, iogurtes contados, frango que esticava onde o frango não estica. Fazemos milagres, disse ela, sem vitimização. O orçamento oficial diz X, o que recebemos, por vezes, é X menos 2 dedos. Doações ajudam, mas dignidade não é caridade. Quanto tempo assim? 1 ano a piorar. Antes já apertava, mas agora a corda range. Quem corta? Os que aprovam sem vir cá. E quem vem cá? As famílias nos domingos de sol e os voluntários quando podem. Eu vou trazer outro tipo de visita.
disse. Auditoria com olhos e com perguntas. Ela não aplaudiu, não duvidou. Fez um gesto simples. Abriu a porta das câmaras e acendeu todas as luzes. Voltei ao quarto e encontrei Odete a ver um concurso. Sentei-me na beira da cama e deixei a cabeça cair para trás, o teto a fazer de folha onde escrevia mentalmente a lista de amanhã. Banco às 9h20. Encaminhar MCC anômalos para o compliance. Reunião às 11h com Lourenço. Minutas de políticas e cartas a fornecedores. Às 15 horas, telefonema a Lira em Filhos. Às 16 horas, preparar conferência. Às 18 horas, alinhar com Filipa a logística de imprensa. O tempo, quando é de aço, dobra sem partir. À noite, as primeiras reações online chegaram como mosquitos. Pequenos, insistentes, tentando morder sem ruído. Um tio afável comentou: coisas de família não se lavam em público. Um conhecido de Miguel escreveu: triste ver uma mãe assim, a idade pesa. Não respondi. O silêncio, bem usado, não é fraqueza, é seleção. Às 7h12 do dia seguinte, recebi do banco o mapa por MCC. 2 códigos saltaram: 7392, consultoria e serviços diversos, e 1799, empreiteiros especializados não classificados. Dentro deles, 3 comerciantes concentravam 80% da conveniência. Enviei para Lourenço com uma instrução: levantar certidões de registro comercial, beneficiários efetivos e datas de constituição, cruzar com relações pessoais conhecidas. Acrescentei outra: ver ligações da Atlas a um gabinete de contabilidade de Vila Nova de Gaia, ouvi o nome ao telefone sem querer. O sem querer é uma figura de estilo. O ouvido decide querer quando tem treino. Às 10 horas, na sala vidrada de Ceuta, chegou a resposta. A Alpendre Norte fora criada há 14 meses. Gerente, um primo em 2º grau de um antigo colega de Miguel. Sede, uma loja fechada que já fora cabeleireiro. A Praia Serena existia há 3 anos, faturara pouco até os últimos 6 meses, quando começou a alugar salas, como se o porto inteiro tivesse ficado sem auditórios. A Atlas Serviços era um intermediário com 2 pessoas, telefone que tocava para voicemail e um site com texto copiado de um template barato. A trama não era genial, era típica. Chega para um jornalismo curioso e para um ministério público atento, disse Lourenço. E para uma mãe triste? Perguntei, sem dramatismos. Para uma mãe atenta. Telefonamos a Lira em Filhos. Do outro lado, o Sr. Rui Lira falou com a franqueza de quem quer manter cliente, não esquema. Recebemos pedidos de ajuste via Atlas nos últimos meses, disse. Diziam que era para facilitar logística e acelerar pagamentos. Nós achamos bom, recebíamos certo, entregávamos certo. Se há intermediação a mais, não fomos nós que a pedimos. Mandará cópias dos e-mails, notas de encomenda e guias? Pedi. Hoje. Prefiro perder um intermediário do que perder a senhora. Desligamos e ficamos em silêncio 3 segundos. Isso é muito numa sala de advogados. Teresa, disse Lourenço, com isto, a conferência de imprensa já não é só um gesto. É um desenho. Sem nomes que não caibam no papel. Sem acusações que não respirem sem nós. Limito-me ao que vi e posso mostrar. Padrões de despesa, mudanças de política, compromisso com fundação e lares. E o Miguel? Vai ouvir o que sempre devia ter ouvido no escritório e nunca quis. Que empresa de família não significa cofre aberto. Voltei ao São Gonçalo a tempo do almoço. Joaquim esperava-me com um diagrama feito a lápis. Setas, datas, pequenos círculos nos dias 29 a 31. Um boneco, para não nos perdermos quando os senhores doutores começarem a falar alto. Disse, quase envergonhado. Está perfeito, Joaquim. Amanhã leva o caderno. Acha mesmo que faz diferença? Faz para mim e para quem sabe olhar.
Às 14 horas, pedi um espaço no salão do lar para uma conversa curta com meia dúzia de residentes. Não lhes ia pedir nada, ia dar notícia, que a casa onde dormiam tinha gente a olhar por eles. Contei em palavras simples o que é fundação, auditoria, política de compras. Olhos, afinal, não são coisa rara. Havia muitos naquela sala. Odete apertou-me a mão no fim. Diga-lhes que nós comemos o que há, mas queremos comer respeito. Vou dizer. Durante a tarde, alinhei com a Filipa. Sexta, Décio e às 30. Sala pequena do Palácio da Bolsa confirmada. Meios limitados, perguntas no fim, documentação em pasta para jornalistas, sem dossiês teatrais. Escrevi o esqueleto do que diria. 1. Contexto. Transparente, sem lavar roupa. 2. Medidas. Hold de conveniência, revisão de fornecedores, compromisso de doação de 50% para a Fundação Caminhos Dignos. 3. Propósito. Dignidade nos lares, governança na empresa. 4. Próximos passos. Tribunal quando chamado, cooperação com autoridades, relatório público em 90 dias. 4 pontos, sem adjetivos. As frases que servem são as que podiam estar numa ata. Ao final da tarde, Miguel enviou finalmente um texto que não era impulso. Tenho vergonha do que aconteceu no aeroporto. As crianças passaram por humilhação. Podes ao menos dizer que não foi culpa minha? Respirei antes de responder. Posso dizer que foi decisão minha congelar a almofada de despesas enquanto revejo procedimentos. Posso dizer publicamente que não te acuso de crime. Posso dizer privadamente que te pedi há 2 anos limites que ignoraste. Sexta, falo. Preferes estar ou não? Demorou. Depois. Não vou. O advogado diz que não devo. Como quiseres. Eu estarei. És minha mãe. Sou, e administradora. À noite, quando o silêncio do lar ficou finalmente mais espesso, desci para o dominó. O som das peças era uma música curta e honesta. Joaquim olhava-me de lado. Vai custar. O que presta, custa. Tem medo? Tenho respeito. O medo gasta-se a dizer a verdade com papéis. E se não acreditarem? A verdade não precisa de aplauso, precisa de persistência. Antes de subir, passei pela recepção. A auxiliar de serviço tirava fotocópias de horários. Dona Teresa, disseram-me que vai haver imprensa. Vai. E não tem receio que digam que está a usar o lar para aparecer? Tenho receio que o lar continue a ser invisível. Escolho o receio que prefiro. No quarto, Odete já dormia. Sentei-me à secretária baixa, abri o caderno e escrevi 3 frases para mim, não para o microfone. Não transformar filhos em inimigos, transformar erros em paredes de contenção. Não prometer salvação, prometer procedimento. Não pedir pena, pedir padrões. Apaguei a luz com uma certeza simples. A partir de amanhã, não haveria mais contas e silêncios a andarem de mão dada. As contas teriam números. Os silêncios teriam perguntas. E no meio, o que me trouxera até aqui. A ideia obstinada de que envelhecer é ganhar margem para dizer o que outros ainda não podem. Sexta-feira, no Palácio da Bolsa, eu diria: não para vingar, para alinhar. Adormeci com o rumor de corredores, um telemóvel a vibrar ao longe, o roçar de chinelos no linóleo. Sonhei com um quadro antigo de contas correntes, em que, de repente, as rubricas ganhavam nomes de pessoas: Helena, Odete, Joaquim, Duarte, Beatriz. Debaixo de cada nome, uma linha: deve e haver. E pela primeira vez em muito tempo, o haver chegava. Amanhã eu abriria as portas. Depois de amanhã, as janelas. Depois, se fosse preciso, o telhado. Porque onde falta ar, primeiro ventila-se, depois constrói-se melhor. E é isso que a dignidade pede: obra, não teatro. Sexta-feira, 10h30. O Palácio da Bolsa não intimida quem já negociou crédito com taxa variável no inverno ruim. A sala pequena estava composta:
3 câmaras, 2 repórteres de rádio, meia dúzia de jornalistas de caderno, um fotógrafo que media distâncias como um agrimensor. Filipa Mota chegou cedo, sem abraços, com o olhar profissional de quem sabe separar curiosidade de gula. Lourenço pousou sobre a mesa uma pasta cinzenta. 40 exemplares, grampeados, nada de capas brilhantes. No topo, o título: Notas de Governança, Valença em Norte, Medidas imediatas e próximos passos. Embaixo, a data. 3 pontos, sussurrei a mim própria. Contexto, medidas, propósito. Joaquim sentou-se discretamente na última fila, caderno numerado no colo, lápis preparado. A diretora do palácio pediu-me para falar para o microfone central, não para as laterais. Fiz sim com a cabeça. Áudio limpo poupa mal-entendidos. Bom dia, comecei, sem jogos de voz. Chamo-me Teresa Valença. Sou acionista e administradora da Valença On Norte. Na segunda-feira fui deixada no Lar São Gonçalo, em Braga, por 2 semanas. O que tenho para dizer hoje não é drama familiar. É governança, contas e compromisso. Parei o suficiente para olhos levantarem. Contexto. Apontei para a pasta. Nos últimos 6 meses, identifiquei padrões de despesa na rubrica Conveniência e em contratos com 3 entidades: Praia, Serena, Lida, Atlas Serviços e Alpendre Norte, que exigem revisão. As descrições são vagas, os valores fracionados abaixo de limiares de dupla aprovação, as datas concentram-se no fecho de mês. As verificações preliminares indicam intermediação desnecessária e possível conflito de interesses. Não acuso ninguém de crime. Digo que, nos padrões que vejo, a dignidade da empresa e das pessoas que dela dependem não está protegida. Virei a página. Medidas imediatas. 1. Hold da almofada Conveniência até conclusão de revisão. 2. Cartas formais a fornecedores para envio de documentação. 3. Comissão interna de compras com 2 membros externos. 4. Compromisso público de doação de 50% das minhas ações à Fundação Caminhos Dignos, com afetação obrigatória a programas de melhoria de lares no Norte. 5. Relatório público em 90 dias com o que for encontrado, com ou sem aplauso. 6. Cooperação com o Ministério Público, para onde já foram remetidas as notas técnicas preparadas pelo meu advogado. Com o indicador, bati de leve na pasta. Propósito. A Valença e Norte é uma empresa familiar com obrigações públicas. Paga salários, contrata serviços, mexe em vidas. Empresa de família não é cofre de família. O meu objetivo é simples: procedimentos que qualquer pessoa decente reconheça como suficientes, dentro e fora de casa. Levantei a cabeça. Fico para perguntas. Antes, distribuam a pasta, por favor. Lourenço e um assistente percorreram as filas. O fotógrafo aproveitou o intervalo para disparar 3 vezes, sem flash. Filipa foi a primeira a falar. Dona Teresa, o seu filho Miguel é administrador. Falou com ele antes de aplicar o hold? Falei com o conselho no momento em que o protocolo Andorinha foi acionado. O Miguel foi informado. Escolheu não estar aqui. Respeito à escolha. O procedimento não espera. Está a insinuar fraude? Atirou um jornalista do Correio do Porto. Estou a descrever padrões objetivos, fracionamentos, intermediação, descrições. A palavra fraude pertence à justiça, não à minha boca. A minha palavra é revisão e limite. Esse donativo de 50% não é teatro? Perguntou outro com meio sorriso. Teatro seria anunciar sem escritura. A escritura será feita após aprovação estatutária e publicada. Na pasta tem minuta, percentagens e cláusulas de afetação. O dinheiro não me serve no bolso. Serve-me em paredes bem pintadas, comida suficiente e fisioterapia que não seja marca no papel.
Uma repórter de rádio. A Fundação Caminhos Dignos já existe? Foi constituída esta manhã. Estatutos públicos, contas auditadas anual e obrigatoriamente, conselho com maioria não familiar. A diretora do Lar São Gonçalo não pertence à fundação para evitar confusões. Poderá candidatar projetos com transparência. Joaquim ergueu os olhos um segundo, como quem marca golo sem festejo. O jornalista do Econômico pediu números. Quanto valem 50% da sua participação? O último balanço, prudente, avalia a minha participação em valor que não me compete aqui divulgar sem passar pelo registro. Quando a escritura estiver feita, os montantes doados estarão visíveis no relatório da Fundação. Transparência não é slogan, é calendário. Uma mão no fundo. E o Ministério Público? Recebeu um memorando técnico hoje de manhã com os padrões observados. Não dei nomes que não caibam em prova. Entreguei sequências e datas. Se quiserem ouvir-me, estarei disponível. Notei o zumbido característico dos telemóveis quando uma notificação coletiva cai. Alguma coisa tinha saído. Filipa levantou o olhar do ecrã. Inês, sua nora, publicou que a senhora age sob instabilidade emocional e que foi deixada no lar por recomendações médicas. Quer comentar? Senti a sala a inclinar-se para o apetite. Respirei. Não comento saúde em praça pública. Não estou instável. Estou firme. E não fui deixada no lar por recomendação médica. Fui deixada por conveniência doméstica. Gosto do São Gonçalo. Prefiro-o a desculpas. O seu neto Duarte e a neta Beatriz? Insistiu a rádio. São menores. Não os ponho no microfone. O que lhes digo, digo em casa. Que limites protegem. E que amor sem limites chama-se abandono. Outro jornalista, mais duro. E se isto lhe rebentar nas mãos e a empresa perder contratos? Se perdemos contratos por ter política de compras e transparência, então perdemos o que não merecíamos manter. Prefiro faturar menos com ética do que mais com atalho. As perguntas perderam ângulo ao fim de 15 minutos. Fechei com um prazo. Em 90 dias, relatório público. Números, medidas, consequências. Até lá, menos rumor, mais papel. Desci do púlpito. O ruído repartiu-se. Uns a sair a correr para publicar, outros a pedir declarações extra. Não dei. Filipa aproximou-se. Clara, curta, sem adjetivo a mais. Fez uma pausa. Vão atacá-la por mãe contra filho. Se me atacarem por procedimento, respondo com procedimento. Se me atacarem por mãe, não respondo. Maternidade não é argumento. É relação. Lourenço recebeu uma chamada. O Palácio da Bolsa pedia uma nota para registro interno. O formalismo que eu aprecio. Assinamos. Saí para a rua por uma porta lateral. O ar do porto cheira a ferro velho e maresia leve. Pensei nos dias em que carreguei tijolo e em como o corpo aprende pesos que a memória tenta esquecer. O telefone vibrou. Duarte. Avó, vi na net. Tás fiche? Estou. Estás na escola? Sim. O professor disse que tens coragem. A Beatriz está calada. Diz-lhe que não precisa defender ninguém. Precisa dormir e estudar. O pai está furioso. A raiva passa. As contas ficam. Outra vibração. Miguel. Atendi. Mãe, o que fizeste é imperdoável. Fizeste de mim um criminoso em público. Não te fiz nada. Descrevi padrões e medidas. Se te serviste deles, revejo. Se é equívoco, corrigimos. Se há dolo, responde-se. Toda a gente está a ligar. Parceiros, amigos, a imprensa. Quando te pedi há 2 anos para reveres a conveniência, disseste que não era a altura. Hoje é. O meu advogado vai avançar com uma providência para te impedir de mexer na empresa. O meu advogado tem as atas, as procurações e o registro. Vemo-nos em tribunal se for preciso.
Até lá, a Valença e Norte cumpre regras. Não és minha mãe hoje. Sou. Por isso mesmo pus limites. Quando acalmares, almoçamos. Sem telefones. Desliguei. O corpo pede tremor depois de chamadas assim. Não dei. Fui a pé até a rua de Ceuta. Passo certo, como um metronome. No escritório, Lourenço tinha o e-mail do Ministério Público. Recessão confirmada. Matéria em análise, oportunidade de contacto futuro. Sem promessas. Bom sinal. O advogado do Miguel ligou, disse ele. Tom agressivo, ameaça providências e queixa por difamação. Difamar é inventar. Eu descrevi. Apontei para a pasta. Querem discutir? Discutimos com papel. Joaquim entrou com o seu caderno. Vi caras, disse, sem preâmbulo. Duas em particular. Um senhor de blazer claro que tirou foto às páginas de fornecedores com pressa. E outro que não tirou nada, só enviou mensagens a cada frase sua. Reconhece algum? O primeiro já vi nas assembleias de acionistas, sempre junto de Miguel. O segundo não. Mas os dedos dele tremiam no teclado só quando disse 50% para a fundação. Mexeu em chão. Assenti. O chão é onde as pessoas entendem verdade. Dinheiro que deixa de estar disponível para conveniências e passa a ser afeto com recibo. À tarde, a imprensa dividiu-se entre quem percebeu e quem quis novela. Manchetes. Mãe impõe travão na empresa do filho. Doação milionária a Lares. Conflito na Valença e Norte. Não controlei adjetivos. Corrigi factos quando precisaram. Filipa publicou uma peça seca, com 3 números e nenhuma interjeição. Guardei-a. Jornalismo sem espuma é bem raro. Quando aparece, serve. Às 16 horas, o telefone tocou. Inês. Teresa, estás a destruir a nossa vida. Estou a consertar uma parte dela. Não te ataquei. Não falei de ti. Pedi procedimento. As crianças estão a sofrer. Estão a aprender que adultos se corrigem. Amanhã vão à tua mãe? Descansam, comem bolo, esquecem a televisão. O Miguel vai te processar. Vai, eu vou responder. Depois, se quiserem, almoçamos os 3. Com agenda, limites, responsabilidades, uma linha para recomeço. Não te humilho, Inês. Não me peçam silêncio. No fim do dia, a diretora do São Gonçalo chamou-me ao gabinete. Tinha a expressão de quem pisa fino no gelo. Dona Teresa, não quero o lar no meio de guerra, mas quero dizer-lhe, houve doações hoje. Pequenas, algumas anônimas, gente que viu a conferência. Não sei se é duradouro, mas entrou ar. Respirei. O ar é o primeiro passo de qualquer obra. Obrigada por me deixar ver a despensa, disse. Segunda-feira, se concordar, venho com uma nutricionista e um engenheiro de manutenção. Não prometo milagres. Prometo orçamento com rigor. Concordo. Quando voltei ao jardim, Joaquim alinhava as peças de dominó. Sentei-me. Ganhou hoje? Perguntei. Empatei comigo, disse. Isso conta como vitória na idade certa. Na idade certa, vitória é poder olhar para trás e não ver atalhos. Jogamos 2 partidas. No intervalo, pedi-lhe. Amanhã, ajude-me a fechar a lista de perguntas para a comissão de compras. 100 floreados. Floreados são gastos sem rubrica, respondeu, e riu com o riso curto de quem desenha linhas direitas. À noite, as mensagens acalmaram, como maré que cumpre a física. O banco enviou confirmação de que os cartões de administradores estavam sob política nova. Justificações digitalizadas, aprovação dupla para tudo acima de 100 euros, logs disponíveis para auditoria externa. Reencaminhei para o diretor financeiro com 9 palavras. Obrigada. Cumpre-se. Quem discordar, que escreva e assine. No quarto, Odete olhava o teto, acordada. Correu bem? Perguntou. Correu o necessário.
A senhora fala como quem assenta tijolo. É assim que aprendi. Uma parede de cada vez, sem buracos para fantasmas. Deitei-me tarde. Antes, escrevi no caderno 3 linhas para o dia seguinte. Formalizar a comissão de compras. 2 externos independentes. Mandato, critérios, prazos. Fechar minuta de doação. Cláusulas de proteção, auditoria, publicação anual. Preparar-me para o tribunal. Não com teatralidade, com paciência. Adormeci sem sonhos vistosos. Acordei 2 vezes com o som do elevador e o roçar de chinelos. A terceira, deixei-me estar. O corpo aprende a descansar quando sabe para que acorda. No sábado, não haveria câmaras. Haveria trabalho. Telefonemas a fornecedores sérios, visitas sem anúncio a uma obra com fatura Alpendre Norte, café com Helena para fechar um inventário honesto do que faltava no refeitório. Também haveria família se quisessem. Eu não correria atrás, mas deixaria a porta encostada. Na manhã seguinte, o sol bateu no vidro como sempre, regular, sem opinião. Levantei-me antes de ele decidir as sombras do corredor. Pus água a ferver para um café ralo, o melhor que se arranja ali. Enquanto esperava, repeti em voz baixa o que precisava continuar a ser verdade, com microfone ou sem ele. Não transformar filhos em inimigos, transformar processos em proteção, transformar vergonha em prática. Depois, bebi o café e vesti as calças de ganga. A peça mais honesta do meu armário continuava pronta para mais um dia. A segunda-feira amanheceu com aquele cinzento do porto que não pede licença. O elevador do São Gonçalo tossiu 2 vezes antes de me deixar no rés do chão. Joaquim já me esperava junto à porta, caderno numerado no bolso do casaco. Pronto para ouvir mais do que se diz? Perguntei. Sempre, respondeu. Os corredores de tribunal têm ecos úteis. No Tribunal Judicial do Porto, o advogado do Miguel chegou primeiro. Terno perfeito, pasta que quer parecer pesada. Lourenço pousou a sua pasta cinzenta ao meu lado como quem coloca uma régua na mesa. A juíza entrou, o escrivão ajeitou papéis, o relógio da sala marcava uma pontualidade pouco habitual. Providência cautelar. O lado de Miguel queria impedir-me de mexer na empresa e de lesar a honra em público. Respirei pela técnica. Ler, ouvir, responder curto. D. Teresa, confirma que falou em conferência de imprensa sobre padrões de despesa e suspensão da conveniência? Perguntou a juíza. Confirmo. E que pretende doar 50% da sua participação à Fundação Caminhos Dignos? Confirmo. Escritura em curso, estatutos públicos. O requerente alega que a requerida está emocionalmente instável e a causar dano reputacional. Estou lúcida. E o que descrevi estava em papel. O advogado do Miguel tentou dar volume. Meritíssima, a requerida é mãe do requerente. Este conflito é familiar, não empresarial. Há humilhação em praça pública. Os atos dela já provocaram cancelamentos de reservas e perda de confiança de parceiros. Lourenço manteve o tom de água parada. Meritíssima, a requerida descreveu padrões objetivos e medidas internas, todas elas dentro dos estatutos e da lei. Trazemos logs do banco, mapas por MCC, notas de compras e as cartas enviadas a fornecedores. Não há injúria, há governança. E se houver dano reputacional por causa de transparência, o dano não é jurídico, é pedagógico. A juíza folheou. Os olhos dela tinham a paciência de quem viu muitos dramas com nomes trocados. Pediu que eu me aproximasse. Dec Teresa, qual é o seu objetivo com estas medidas? Pôr limites onde faltavam, meritíssima. Proteger a empresa e quem dela depende. E garantir que o dinheiro que diz idosos chega à mesa e ao corpo dos idosos. E o seu filho? É meu filho e administrador.
As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Não misturo cargos com sangue quando assino. Silêncio cheio, o melhor tipo de silêncio em tribunal. A juíza devolveu as pastas. Decisão provisória. Indeferida a providência para travar atos ordinários de gestão adotados dentro dos estatutos e com documentação bastante. Mantém-se a proibição de declarações difamatórias, o que é diferente de prestação de contas. A requerida compromete-se a não atribuir crimes sem prova. O requerente compromete-se a fornecer documentos solicitados no prazo de 5 dias. A comissão interna de compras é recomendada. O Ministério Público poderá, se entender, extrair certidões. O advogado do Miguel mordeu a língua pelas beiradas. Não perdeu, não ganhou. Tomou nota da palavra provisória como quem se agarra a uma boia. Saímos. No corredor, Inês esperava, olhos cansados, mas direitos. Teresa, posso falar contigo? Podes. Afastamo-nos da água fria do ar-condicionado. Começou. Eu não sabia da Alpendre Norte. Pensei que a Atlas era só facilitador. Eles diziam que acelerava pagamentos, que era normal. Não quero ir abaixo com o Miguel, mas não vou deitar a cabeça no mesmo travesseiro da mentira. O que é que tens? Perguntei, sem doçura nem espinhos. Ela tirou do saco um envelope. Dentro, impressões de e-mails, PDFs de propostas, uma folha com instruções de descrições para a fatura. Usar, manutenção de rotina, serviço complementar, não subir acima de 1.950 €. Isto estava na minha secretária, disse. Foi o Ângelo que me mandou, para eu ajudar o Miguel a não se esquecer da formulação. Eu já tinha dito ao Miguel que não gostava desta conversa. Ele disse, toda a gente faz. Eu calei-me. Hoje falo. Ângelo. O nome caiu como parafuso que finalmente encontra a rosca. Antigo colega de Miguel, sempre muito jeitoso com palavras. Obrigada, Inês. Vais receber perguntas. Recebo e falo. Mas... Mordeu o lábio. Eu não vou deixar que façam de mim bode expiatório. Ninguém vai. Entra pela porta certa. Responde o que sabes. Assina o que dizes. O resto é ruído. Lourenço aproximou-se. Profissional. Inês, se concordares, anexo isto às notas para o Ministério Público, com a tua autorização por escrito. Concordo. À meio da tarde, a notícia do indeferimento provisório espalhou-se. Manchetes com verbos enjoados. Travão cai. Mãe vence primeira batalha. Ignorei verbos. Trabalhei substantivos. No escritório, definimos a comissão de compras. Eu, um auditor externo de Braga sem ligações à empresa, Dr. Rafael Pinho, e a engenheira Ângela Tavares, que passou metade da vida a dizer a construtoras que não está conforme. Mandato simples, rever 12 meses, listar padrões, propor política nova com teto de exceção de 0,5% do orçamento anual e assinatura dupla para tudo. Prazo: 45 dias para relatório preliminar, 90 dias para relatório público. Sem floreados. Enviei comunicado interno. A partir de hoje, 1. Todas as despesas sem euro carecem de aprovação dupla. 2. Justificativas digitalizadas no sistema. 3. 0 pagamentos a intermediários sem contrato tipo revisto. 4. Reuniões quinzenais abertas com ata publicada. Responderam alguns com ciente, outros com silêncio. Silêncio também é resposta. Arquivei. No fim do dia, passei pelo São Gonçalo com Ângela. Visitamos a lavandaria, a sala de fisioterapia, as casas de banho com barras bambas. Ângela anotava com a precisão de quem já levou muitas obras até ao fim. O que é que se faz primeiro com pouco dinheiro? Perguntei. Segurança e dignidade. Barras firmes, pavimento antideslizante nas zonas críticas, misturadoras termostáticas para não escaldar e luz onde a luz falta. O resto, fazeia-se. Quanto é pouco? Com 25.000 €, mexo naquilo que impede quedas e feridas. E compro tempo para o resto.
Ficou combinado. Piloto em Aveiro, orçamento enxuto, relatório de impacto com fotos e indicadores básicos. Quedas, escaldões, satisfação. Papel e prova para calar achismos. À noite, Duarte apareceu no lar, sozinho, casaco com capuz, olhos entre coragem e vergonha. Posso? Perguntou a recepção. Podes? Respondi eu, aparecendo ao fundo. Sentamo-nos no jardim. O pai está... começou ele, a sentir-se encurralado. E eu? Estás a aprender a ser homem no meio de uma coisa que não pediste. O teu trabalho agora é não virar pedra nem algodão. O que é que isso quer dizer? Pedra bate e magoa, algodão não aguenta nada. Fica em madeira, firme, com veios. A Beatriz não quer falar contigo. Não obrigo. As portas não se empurram com berros. A avó... Ele respirou fundo. Quando disseste, amor sem limites é abandono. Eu senti que estavas a falar comigo. Estava a falar com o teu pai, mas serve para todos. Ele entregou-me um papel amachucado. A professora de economia pediu para eu te perguntar isto. Por que é que fracionar despesas é mal? E riu, envergonhado, pelo clichê. Diz a tua professora que fracionar para caber numa gaveta pequena é engenharia. Fracionar para escapar a controlo é truque. Nós estamos a tirar os truques da caixa. Abraçamo-nos curto. Não choramos. Ele cheirava a desporto e à escola. Uma coisa boa. No dia seguinte, Inês apresentou-se no Ministério Público com Lourenço. Deu depoimento sereno, sem tentar salvar ninguém, sem espetar ninguém. A procuradora pediu-lhe o telemóvel para espelhar e-mails. Inês entregou sem teatro. À saída, enviou-me apenas: feito. Respondi: obrigada. Agora cuida dos miúdos. Ao meio-dia, reunião com o diretor financeiro. Homem correto, cansado de ser empurrado para despachos urgentes. A partir de agora não assina nada sem a segunda assinatura, disse. Vão chamar-me de burocrata. Deixe que chamem. Prefiro um burocrata que dorme a um herói que falsifica descanso. Ele sorriu com um alívio pequenino, desses que abrem espaço no peito. À tarde, fomos a tal obra com faturas alpendre norte. Era um armazém modesto, portas fechadas, um cartaz descolado. Bati. Atendeu um senhor simpático, mãos de quem faz, não de quem finge. Vieram ver o quê? Perguntou. As pequenas obras de manutenção dos últimos meses, disse Ângela. Quais? Aqui ninguém mexe há 1 ano. Pode assinar uma declaração simples a dizer isso? Com data? Assino. Não quero chatices, mas, olhe, se precisa de quem ponha as portas a correr, eu venho barato e direito. Barato e direito. Anotei o número. Os dias seguintes foram de martelo fino. Políticas escritas, minutas fechadas, comissão a funcionar, engenharia a medir barras no São Gonçalo, piloto em Aveiro a ganhar forma com cronograma, banco a enviar reportes de tentativas de gasto recusadas, 2 tentativas da Atlas, 3 da Praia Serena, todas abaixo do limiar antigo, todas bloqueadas pelo novo. Enviei um e-mail curto ao conselho. O novo sistema funciona. Quem discordar, que propõe alternativa com critérios. Ninguém propôs. Boa ausência. No sábado, Beatriz escreveu finalmente. Avó, não gosto do que estás a fazer, mas li a pasta. Vi as fotos da cozinha. A mãe chorou. Às vezes choramos porque uma coisa ficou melhor e dói o tempo que esteve torta. Amo-te. Ainda estou chateada. Podes estar. O amor aguenta. No domingo, sentei-me com Helena no refeitório do lar. Ela tinha números, eu tinha lápis. Se cortarmos sobras e pararmos de depender de doações surpresa, conseguimos um refeitório que não humilha? Perguntou. Conseguimos com política, contratos transparentes e calendário. O improviso é inimigo da dignidade. Ângela chegou com o orçamento do piloto.
folhas limpas, 3 colunas, material, mão de obra, contingência. No fim, o número que me prometera, 25.300 euros. Assinei a ordem de arranque pela fundação, com nota pública mínima. Obra de segurança e dignidade. Aveiro, relatório em 60 dias. Sem fotos de tijolos a meio. Mostro antes, depois quando estiver feito. Obra não é reality show. Na segunda-feira, o tribunal marcou uma nova sessão para a confirmação de medidas. O advogado do Miguel trouxe um tom menos afiado. Deve ter lido as reações da sexta e entendido que mãe má não sustenta manchete muitos dias quando há papéis. Meritíssima, disse ele. O requerente está disponível para colaborar com a comissão interna, desde que os seus direitos sejam salvaguardados. Os direitos de todos são salvaguardados quando há regras claras, respondeu a juíza. Mantenham as medidas. Voltem aqui em 60 dias com relatórios. E, por favor, poupem-me a comunicados por e-mail durante a noite. Ao sair, Miguel esperou-me uns passos adiante, o rosto cansado de quem passou dias a lutar contra o vento. Mãe, a voz baqueou. Eu não sou ladrão. Não te chamei ladrão. Eu só... procurou palavras. Eu só não queria dizer não quando pediam, quando parecia que toda a gente fazia assim. A próxima vez que toda a gente mandar, pergunta quem assina. Quem assina dorme ou não dorme. E eu quero dormir. Ele olhou para o chão, depois para mim. Posso ajudar? Podes. Traz a tua parte da verdade. Senta-te com a comissão, diz o que foi promessa, o que foi pressa, o que foi erro. E cuida dos teus filhos. E tu? Eu cuido das paredes e das contas. E deixo a porta encostada. Voltamos ao São Gonçalo ao fim da tarde. Joaquim alinhava dominós como plantas numa horta. Sentei-me. E então? Perguntou. O tribunal gosta de papel. E eu também. E o Miguel? Está a aprender que maturidade não é um verbo no futuro. Jogamos. Perdi a primeira, ganhei a segunda, empatamos a terceira. Equilíbrio honesto. À noite, escrevi no caderno 3 linhas para fechar esta parte. A justiça não é palco, é mesa. Não levo dramas, levo documentos. A família não é cofre, é casa. Portas abertas, chaves na minha mão quando o contrato assim o pede. Os lares não são depósitos, são vida. Barras firmes, chão seco, água na temperatura certa, comida suficiente. O resto cresce quando isto está garantido. Apaguei a luz com a sensação rara de que o ruído tinha baixado meio tom. Não é vitória, é progresso. A fundação tinha obra a começar em Aveiro, a comissão tinha datas, o tribunal tinha prazos, o banco tinha logs, a cozinha do São Gonçalo tinha lista de compras decente. Faltava muito, claro, mas as peças estavam a assentar. E quando as peças assentam, o dominó deixa de cair por acidente e passa a ficar de pé por desenho. Deitei-me e, pela primeira vez em semanas, adormeci sem vigiar o telemóvel. Quando acordei, antes do primeiro carrinho riscar o corredor, soube que a parte 5 começaria no sítio certo. Recomeços. Não de marketing, de rotina. O tipo de recomeço que põe uma casa de banho segura antes de prometer salão novo. O tipo de recomeço que dá trabalho e não dá manchete. E ainda bem. Começou sem fanfarra, numa terça-feira que cheirava a lixívia e café ralo. Recomeços verdadeiros preferem a discrição. Entram pela porta de serviço, pedem uma mesa simples, tiram as medidas do espaço e só depois falam alto. Eu levantei-me antes do primeiro carrinho do pequeno almoço riscar o corredor do São Gonçalo, calcei os sapatos baixos que não falham no chão encerado e fui ver o quadro de tarefas afixado com ímãs. Nomes, horas, setas. A logística da dignidade cabe num A3, desde que alguém o leia. Fundação. Caminhos Dignos abriu conta própria. Auditor independente nomeado.
Comissão fiscal com 2 pessoas que nunca apertaram a minha mão. Assinei sem orgulho, com método. O notário olhou-me de lado quando percebeu que a doação não tinha cláusulas escondidas a favor de família. Tenha certeza de que não quer salvaguardar. Tenho. A salvaguarda é a finalidade. Se um dia eu enlouquecer, as atas seguram-me. No São Gonçalo, a engenheira Ângela desenhou no chão com fita de papel as futuras linhas antiderrapantes. Parecia brincadeira, era projeto. Começamos pelas casas de banho dos quartos 3, 4 e 7, disse ela. São as de maior risco. Depois, corrimões no corredor central, 2 pontos de iluminação junto às mudanças de piso e misturadoras termostáticas nos lavatórios mais antigos. Quanto tempo? 2 semanas para a primeira frente, se ninguém nos falhar. Falham sempre. Eu grito baixo, mas grito. Joaquim passou, mãos às costas, olhar de inspetor de contas aplicado à obra. Isto de pôr linhas no chão vale mais que 10 discursos, comentou. O corpo entende antes da cabeça. E a cabeça, quando entende, não volta a aceitar chão liso. No escritório, a comissão de compras ganhou ritmo de reunião quinzenal com ata publicada. Dr. Rafael Pinho lia as rubricas com meticulosidade de relojoeiro. Ângela levantava da sobrancelha quando uma descrição não passava o teste do "sabe a quê exatamente?". Eu conduzia sem pressa, mas sem desvios. Ponto 1. Revisão dos contratos com fornecedores de alimentação. Anunciei. Critérios: preço, qualidade, prazos, penalizações por incumprimento, visitas técnicas sem marcação. Proponho visitas mistério, disse Rafael. Uma pessoa da fundação, outra do lar, rotação, relatório curto. Aprovado, respondi. Sem teatralidade, com calendário. Recebemos a primeira levada de documentos da Lira em Filhos. Notas de encomenda, guias, e-mails. A ponta do novelo confirmava o que sabíamos. A intermediação Atlas acrescentava custos sem acrescentar serviço. O Ministério Público ouviu Inês com correção, pediu mais logs, quis a lista de e-mails com palavras-chave, manutenção, complementar, ajuste. Sem prometer nada, continuaram. Bom, promessas em justiça são sempre veneno. À sexta-feira voltei ao Palácio da Bolsa, não para câmaras, mas para um auditório pequeno, onde meia dúzia de diretores de lares do distrito aceitaram ouvir uma apresentação seca. Compras com dignidade. Guia de bolso. Levei 4 folhas. Checklist de contratos, checklist de dispensas, mapa simples de MCC suspeitos e um modelo de ata de compras que qualquer lar pode usar. Helena, diretora do São Gonçalo, falou 10 minutos sobre a diferença entre fazer milagres e fazer compras. Ninguém aplaudiu no fim. Fizeram perguntas. Melhor, aplauso dá sono, pergunta dá obra. Em Aveiro, o piloto começou com barulho de berbequim e contenção de pó. Ângela enviou fotos de antes e durante, sem filtros, com legendas que pareciam linhas de ata. Barra fixada a 90 centímetros, fixações químicas, ensaio 80 Kennel, ok. Pedi-lhe um indicador humano para além dos números. Recebi de volta um quadro simples, quedas reportadas, baseline versus depois, tempo de banho, média para perceber se a autonomia aumenta, comentários espontâneos recolhidos pela equipa. Uma residente escreveu: agora a barra não dança. Embaixo, data. Está tudo aí. Em casa do Miguel, o ar continuava carregado. Duarte jogava pelo seguro. Mensagens curtas, espaço para respirar. Beatriz permaneceu cerrada, mas lia tudo. Convidei os 2 para um almoço no refeitório do lar. Prato do dia, conversa sem drama. Vieram de rude e ansiedade. Isto é humilde, disse Duarte, olhando a bandeja. Humilde não é sinônimo de pouco, corrigi. É sinônimo de sem mentira. Comemos sopa de feijão que não pedia desculpa por ser sopa. À mesa,
Helena aproximou-se. Posso roubar a Teresa 5 minutos depois do almoço? Perguntou aos miúdos com tato. É para afinar um inventário. A minha avó gosta de inventários, disse Beatriz pela primeira vez com um esboço de sorriso. Ela inventariava as nossas mochilas. Inventariar é dar nome às coisas, respondi. Quando uma coisa tem nome, já não se perde sem rasto. Depois do almoço, mostrei-lhes a sala de fisioterapia e a lavandaria. Duarte perguntou quanto custava a máquina grande. Disse o número. Ele assobiou por dentro. E há dinheiro para isto? Quis saber. Há quando paramos de o gastar nas sombras, respondi. O dinheiro gosta de luz. À tarde, Inês telefonou não para brigar, mas para propor regras de comunicação entre nós, ela e as crianças. Horários, canais, 0 recados pelo meio. Concordei, dei-lhe um obrigada, que não pareceu esmola. Recomeços, para valerem, precisam destas minúcias. No fim de semana, Joaquim apareceu com um saco de pano. Trago-lhe uma heresia, disse. Um manual. Lá dentro, um caderno A5 com separadores feitos à mão. Compras, manutenção, cozinha, lavandaria, fisioterapia, ouvidoria. Em cada separador, meia dúzia de perguntas de auditor em linguagem de gente. Quem decide? Quem assina? Quem confere? Quem come? Quem cai? Quem repara? Quem paga? Está melhor que muito ISO, disse eu. ISO dá medalhas, isto dá sossego, respondeu. Adotei o manual integralmente para a fundação. Capa plastificada simples, Creative Commons, download livre. Não venderia método, espalharia. Se a concorrência copiar, melhor. Os velhos não sabem de quem é a etiqueta na barra que não cai. No banco, Álvaro trouxe-me uma novidade que eu pedira de início. Dashboard quinzenal automático de despesas agregadas por MCC e por fornecedor, com alertas que não dependem de quem tem interesse. Sem confete. Um gráfico que qualquer diretora de lar entende ao olhar. Pedi que fosse público no site da Fundação, sem dados sensíveis, com legendas claras. Transparecer cansa menos que explicar no fim. No tribunal, a confirmação das medidas veio por escrito, sem retoques literários. A providência inicial ficou indeferida em definitivo. Seguiam-se prazos para relatório da comissão e janelas para o Ministério Público mexer. O advogado do Miguel aparou danos, transformando agressividade em cordialidade administrada. Eu não confundo. Cordialidade também pode ser instrumento. Respondi com papel. No econômico, uma coluna opinativa tentou reduzir tudo à guerra geracional. Não contestei com carta. Contestei com um caso. Publicamos, com permissão, a história de uma barra que não dança e de uma senhora que, pela primeira vez em meses, tomou banho sem chamar a auxiliar. 3 linhas e uma foto, antes, depois, só as mãos a segurarem sem rosto. Viral discreto. O tipo de viral que não pede ego, pede réplica. Na Valença e Norte, desfizemos a conveniência como rubrica. Transformei-a em 3 rubricas claras. Representação, com tetos e requisitos. Deslocações, com rotas e justificativos. Formação, com metas e avaliação. O software de gestão, antigo e manhoso, recebeu um remendo. Botão justificar com papel, que não aceita outro como escolha. Quem carrega no botão sabe que cria trilho. Rafael disse que isto, mais do que cortar, educa. Prefiro motivação à punição, mas, quando preciso, uso as duas. Miguel pediu um almoço. Marcamos num restaurante sem toalha branca. Ele chegou de camisa, sem armadura. O tribunal... Começou. O tribunal foi tribunal. Perdeu a frase. Estou a trabalhar com o Rafael. Entrego o que me pedirem. Não me entregas a mim. Entregas ao processo. Eu sei. Olhou para as mãos. Não te vou pedir desculpa com palco. Não quero espetáculo. Não me peças desculpa.
Faz melhor. E tu? Ergueu os olhos. Tu consegue ser minha mãe outra vez? Nunca deixei, mas só consigo ser mãe se tu aceitares ser adulto. Pagamos metade cada um. Recomeços não gostam de contabilidade errada. À noite, Beatriz escreveu. Vi a história da barra. Chorei um bocado. Não sei se foi por ti, pela senhora ou por mim. Desculpa ter sido fria. Não tens de pedir desculpa por te protegeres. Quando quiseres, vens ver as barras. Elas não pedem desculpa. Funcionam. Quero. Sábado. Traz sapatilhas antiderrapantes. Brincadeira. Vem como és. Chegado o relatório preliminar da comissão, os números eram secos e falavam sem microfone. Fracionamentos sistemáticos em 17% das despesas analisadas. Intermediação sem serviço em 9%. Descrições vagas em 31%. Agora, 0. O sistema recusa. 3 contratos suspensos, 2 em renegociação, 1 terminado por justa causa. Recomendações. Formação simples para todos os aprovadores, ver, duvidar, perguntar, assinar. Visitas mensais cruzadas entre lares da rede, quando houver rede, publicação de uma folha trimestral. O que mudou, o que falta. Uma folha. O resto é ruído. A obra piloto em Aveiro fechou em 18 dias, 2 a mais do previsível, sem derrapagem de custo. Ângela celebrou com uma fotografia das mãos de 3 residentes na Barra Nova. Eu celebrei com um contrato assinado para a segunda frente. Viana do Castelo, depois Barreiro, depois Évora. Lento para quem gosta de likes, veloz para quem já viu o armazém ficar meses à espera de um parafuso. No São Gonçalo, Helena convocou uma reunião pequena com auxiliares, cozinha, limpeza. Levei bolos secos e papel. Recomeços também se escrevem a várias mãos. Se vos pedirem para dar um jeito, qual é a resposta? Perguntei. Ponha por escrito e assine, respondeu uma auxiliar com um sorriso que mostra dentes e coluna. E se vos pedirem silêncio? Tenha a ouvidoria. E se vos pedirem pressa? Tenha o calendário. Joaquim fechou a sessão com sabedoria de dominó. O segredo do jogo é saber quando passar. Passar não é fraqueza, é método. Na vida, passa-se quando a jogada nos faz perder princípios. À saída, encostei a mão à parede recém-pintada. Seco, liso o suficiente, rugoso o suficiente. Como deve ser? No jardim, Beatriz e Duarte esperavam com 2 sumos de pacote. Então? Perguntou ela, olhando as barras. Não dançam, disse eu. Ela encostou a mão devagar. Não dançam, repetiu e sorriu sem dívida. A imprensa desacelerou. Os títulos resolveram procurar outro drama. A mim sobrou-me o que queria desde o início. Rotina. Rotina com prazos, folhas, assinaturas, reuniões chatas, obras discretas, cozinha com lista certa, lavandaria com manutenção preventiva, fisioterapia com agenda que bate no corpo. Rotina que não cabe num tweet. Ótimo. Na Valença e Norte, uma coisa que parecia pequena mudou mais do que qualquer anúncio. 2 cadeiras novas na sala de reuniões, marcadas externo 1 e externo 2. Não para mimar convidados, mas para lembrar que a casa abre a porta a quem a sabe arejar. Rafael sentou-se numa delas com naturalidade, Ângela noutra. Miguel, do outro lado da mesa, não ferveu. Isso, no nosso contexto, é quase um milagre. Fechei o dia com 3 e-mails. Ao banco. Dashboard público no site da Fundação está claro, incluir legenda de cores para daltônicos. A comissão, próxima reunião com visita ao refeitório. Trazer sapatos antiderrapantes. Não é piada. A Helena. Obrigada por aguentar ruídos. Segunda, trago uma nutricionista que não vende milagres, vende grams e métodos. Antes de dormir, escrevi no caderno as 3 frases que me sustentaram desde o começo e agora ganhavam carne. Recomeçar é escolher rotina em vez de drama.
Transparência é mais barata do que desculpas. A dignidade mede-se em barras que não dançam. Apaguei a luz. Ouvi o elevador tossir, o carrinho riscar o corredor, um riso baixo de auxiliar cansada. Dormi com a serenidade de quem sabe que amanhã não há manchete. Há parte 6. Não final feliz. Final honesto. Balanço, prestação de contas, portas que ficam encostadas, janelas abertas, paredes que não precisam de fingir. E, se tudo correr como deve, um país 1 milímetro mais respirável do que ontem. 1 ano depois, o São Gonçalo cheira a pano limpo, café decente e a uma coisa que não se compra: tempo bem usado. As barras não dançam. Os corredores ganharam luz nos sítios onde a sombra fazia tropeços. As torneiras não ferem. A cozinha deixou de improvisar. Há listas que cabem numa folha e sustentam semanas. A Fundação publicou 3 relatórios trimestrais e 1 anual, todos com a mesma secura: números, fotografias antes, depois, indicadores básicos, testemunhos curtos, custos, derrapagem zero ou explicadas. Não há heróis nas páginas, há procedimentos. Em Aveiro, o piloto consolidou. Quedas reportadas, 41% face ao baseline. Tempo médio de banho, mais de 6 minutos. Mais autonomia, menos pressa nervosa. Satisfação medida por pergunta simples. Sente-se seguro? Subiu de às vezes para quase sempre. Em Viana do Castelo, as barras apareceram onde deviam. Os pavimentos deixaram de ser armadilhas discretas. Em Barreiro, a lavandaria aprendeu a viver sem arames provisórios. Em Évora, a fisioterapia passou de marca no papel à agenda que cansa e cura. O site da Fundação exibe o dashboard que insistimos em tornar público. Despesas agregadas por MCC, fornecedores, intervalos de tempo, alertas e notas em linguagem de gente. Há quem diga que é dados a mais. Para nós, é ar. Na Valença e Norte, a comissão de compras virou hábito. Reuniões quinzenais, atas publicadas, 2 cadeiras para externos que já não são de fora. O software antigo ganhou muletas que impedem manhas novas. Campos obrigatórios, anexos que não aceitam outro como desculpa, assinaturas digitais que metem medo a dedos leves. O relatório público aos 90 dias saiu com o peso certo. Fracionamentos identificados, intermediações desnecessárias cortadas, contratos renegociados ou terminados, formação dada a quem aprova e a quem pede. Houve chatices, sim. 3 fornecedores saíram a mal, 2 tentaram guerra nas sombras, 1 ameaçou processo. O tempo e o papel fizeram o seu trabalho. Ou alinharam ou saíram. A empresa fatura um pouco menos, dorme muito melhor. Miguel deixou de confundir empresa de família com cofre de família. Levou tempo e vergonha. Trabalhou com Rafael e Ângela, assinou o que devia, pediu desculpa onde era preciso, não em palco, mas em ata. O Ministério Público investigou sem pressa. As peças montaram-se. Conveniência usada como almofada, intermediação com perfume, manutenção fantasma. A Alpendre Norte encerrou. A Atlas levou uma pancada legal. A Praia Serena reaprendeu a existir com função. Miguel aceitou um acordo. Sanção leve, compromisso de formação obrigatória e impedimento de aprovar despesas durante 12 meses. Não há manchete nisso. Há crescimento. Quando assinou, levantou os olhos para mim. Não te peço perdão, peço continuidade. Tens, respondi, mas com limites. Inês voltou a estudar psicologia, terminou um estágio discreto num centro de apoio a famílias de reclusos, percebeu na pele que não vi não é defesa, é ferida. Não a usei como escudo, não a deixei ser bode expiatório. Os miúdos cresceram nos veios certos. Duarte aprendeu que contas contam. Beatriz, que frieza não é muralha, é ponte mal planeada. Vieram ao lar com naturalidade nova. Não precisavam de pedir licença para tocar nas barras. Tocavam e seguiam, como quem confirma uma verdade conhecida.
No tribunal, o caso ganhou o ritmo da justiça que não corre, mas chega. A juíza escreveu uma decisão que, se fosse moldura, seria de ferro simples. A requerida descreveu padrões com suporte documental e adotou medidas de governança proporcionais e estatutariamente válidas. O requerente colaborou e aceitou limitações temporárias. Recomenda-se a manutenção de mecanismos de dupla aprovação e transparência pública das rubricas de representação e deslocações. Não houve fogos. Houve um acórdão que cabe numa prateleira e pesa quando precisa. A imprensa cansou-se no tempo certo. Os títulos procuraram outras guerras de sofá. Nós ficamos com o que vale a pena. Rotinas. O que se vê em dias de rotina não dá trending. Um fornecedor que chega à hora, uma auxiliar que já não escorrega, um idoso que toma banho sem chamar, uma diretora que sabe quanto arroz precisa para a semana sem ligar a favores. Não se fotografa bem. Vive-se melhor? No São Gonçalo, o manual do Joaquim virou ferramenta de bolso para diretores de lares que quiseram copiar. Ele aceitou ir a 3 sessões discretas, falar de perguntas simples. Quem decide? Quem confere? Quem assina? Quem cai? Não pediu nada em troca, só que lhe arranjassem um canto no jardim com sombra boa. Deram-lhe. Sabe, dona Teresa, disse-me certa tarde, controlar é perguntar sem vergonha, e respeitar é responder sem truque. Põe isso no manual, pedi. Pôs. A Fundação Caminhos Dignos cresceu em humildade e alcance. Não fez campanhas com slogans, fez obras que se veem e páginas que se entendem. Assumiu uma regra que mantemos como oração simples. Primeiro segurança, depois autonomia, depois conforto. Não trocamos a ordem porque é tentador pintar paredes antes de prender barras. Resistimos ao bonito que não salva. No parlamento, um convite inesperado. Assembleia da República, Comissão sobre Envelhecimento e Cuidados. Não é o meu pátio favorito, mas é casa do país. Fui sem drama. Levei 8 folhas, 4 de números, 2 de procedimentos, 1 de mapas, 1 de histórias curtas com nomes trocados. Falei baixo. Envelhecer não é ser descartado. É, idealmente, ganhar margem para dizer o que se aprendeu, o que aprendemos no último ano. 1. Transparência é mais barata do que desculpas. 2. Compras públicas e privadas precisam de checklists que cabem numa folha. 3. A dignidade mede-se em barras que não dançam e em água que não queima. 4. Fundações que publicam dashboards evitam sermões. 5. Empresa de família não pode significar cofre de família. Um deputado tentou um desvio ideológico. Não segui. Uma deputada pediu modelos reutilizáveis. Enviei naquela tarde minutas, checklists, cronogramas, ata de compras em linguagem de gente. O resto são discursos. Discurso não segura chão. Nesse mesmo dia, voltei ao São Gonçalo a tempo do dominó. Joaquim esperava com o sorriso curto de quem já ganhou por empatar. Fizeram-te perguntas de espelho? Quis saber. Fizeram. Respondi com papel, disse. E os miúdos? Os miúdos estão a aprender a estar no mundo com veios. Não são pedra, não são algodão. Jogamos 3 partidas. Perdi a primeira, ganhei a segunda, empatamos a terceira. A vida em boa média. À noite, sentei-me com Helena no refeitório. Agora cheira a comida que não pede desculpa, a panela que não ofende, a louça que não corta dedos. Ainda falta, disse ela. Vai faltar sempre, respondi. O segredo é que falte menos no essencial. No dashboard da Fundação, um gráfico novo. Tempo de resposta a avarias críticas, alvo 48 ar, média atual 36 ars. Um ponto simples que, para quem vive num lar, vale um mundo. A campainha que funciona, a cama que levanta, a luz que acende. Miguel apareceu 2 semanas depois, sem alarde. Trouxe uma pasta, não flores.
sentou-se na sala de reuniões da Valença em Norte, olhou as cadeiras dos externos, não ferveu. Tenho o meu relatório, disse. O que foi escolha minha? O que foi empurrão? O que foi hábito que não questionei? Assino. Leio de cima a baixo, sem misericórdia e sem raiva. Ele assume as pressas, as cedências, os atalhos com perfume. Não se chama de santo, não se deita ao chão. Assina. Eu também. Ficamos os dois silenciosos um bocado. Se quiseres, vamos almoçar, digo, sem agenda. Quero. Fomos a um sítio que não precisa de reservas. Comemos bacalhau que respeita o ponto. Falamos dos miúdos, não de comissões. Quando a conta chegou, dividimos. Não por frieza, por higiene. Inês mandou uma fotografia de Beatriz a segurar a barra de Évora. Legenda simples. Não dança. Respondi com outra, os dedos de Duarte no corrimão de Viana. Não há likes em família que me interessem. Há gestos. Na fundação, o orçamento do próximo ano não subiu ao céu. Mantemos o que importa, cortamos o que gosta de palco. Investimos em 3 frentes. Formação curta para equipas, compras, cozinha, manutenção, kits de arranque para lares pequenos, checklist, minutas, contactos de fornecedores decentes e auditorias solidárias entre lares. Um vai ver o outro com olhos de amigo exigente. Publicamos um calendário. Cada mês, um ponto fechado. Cada trimestre, um relatório. Sem grandes surpresas. Com previsibilidade. Um dia, recebo um e-mail de um diretor de lar em Trás-os-Montes. Copiamos o vosso manual, não mudamos o nome. Obrigado. Respondo. Era para isso. O Creative Commons existe para isto. Espalhar métodos sem cobrar ego. Ao fim do ano, sento-me no quarto do São Gonçalo. Ainda tenho a cama de cá, por opção. Odete partiu serena no verão, com a mão agarrada à de uma auxiliar que já não escorrega. O lado vago da televisão ficou menos urgente. Guardo na cômoda o post-it que me seguiu desde o início. O que não controlas, controla-te. Acrescentei outro. O que controlas, publica. Entre os dois, viveu-se um ano inteiro. Escrevo as últimas 3 linhas no caderno. Não transformar o certo em espetáculo, transformar o correto em costume. Não pedir confiança, construir verificação. Não prometer o para sempre, prometer o próximo trimestre. Fecho o caderno, desço ao jardim. As peças de dominó batem com o som que reconheço como casa. Joaquim levanta o lápis. Última do ano? Pergunta. Última por hoje, respondo. Amanhã começa outra vez. Ele ri. A dignidade, afinal, não se arquiva. Não, digo. Arquiva-se o papel. A dignidade pratica-se. Jogamos. O sol baixa devagar, sem procurar manchete. No átrio, uma família chega com um bolo simples. Na cozinha, alguém confirma a lista do dia seguinte. No quadro, um A3 com nomes e horas. No site, um dashboard que qualquer pessoa lê. No tribunal, um processo que dorme o sono dos papéis completos. Na Valença, em Norte, 2 cadeiras marcadas externo. Na fundação, um mapa com 4 pontos e setas para mais 3. Em casa do Miguel, um manual sublinhado. Em casa de Inês, livros de psicologia com marcadores. Nos dedos de Beatriz e Duarte, a memória tátil de barras que não dançam. É assim que gosto que acabe um ano, sem truques, com veios. O resto, aplauso, ruído, comentários, passa. O que fica é o que se pratica.